Estamos ao vivo aqui diretamente de Simões Filho, Bahia. Eu não sei em qual cidade você vai estar assistindo a gente, mas eu tenho certeza que esse vídeo, muito em breve, ele vai estar rodando os 4 cantos da terra. Eu desejo para você felicidades. Palavra pequena, simples, porém muito significativa. E sabe por quê? Porque muitas pessoas estão precisando disso. Felicidade. Tem muita gente agora angustiada. São muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Você não imagina a dor. Ou talvez seja você que está assistindo a nossa live, que está enfrentando um momento tão difícil. E às vezes você diz assim, olha, eu não tenho com quem contar. Eu tenho vergonha de me abrir com alguém e esse alguém sai contando a minha vida por aí. Eu tenho medo de falar. Talvez você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que usa a fé, uma pessoa que prega, uma pessoa que quem olha para você nunca pensa que você pode estar fraco, nunca pensa que você pode estar desanimado. Alguém olha para você, vê o teu sorriso, mas não conhece a tua dor. E você, claro, esconde a dor, porque não vai adiantar você contar a sua dor para ninguém. Porque muitos podem ouvir e não entender e perguntar, mas como? Aquela pessoa tão cheia de fé, tá triste, cabisbaixa, pensando até em sumir, desaparecer. Não, isso eu não acredito, isso não é verdade. E daí então essa pessoa ela pode se escandalizar ao ouvir a sua dor e o seu sofrimento. E talvez, sabe, você vai para o seu cantinho de oração e às vezes não tem palavras e você grita, você chora, você pede socorro e talvez seu grito nem saia. O seu grito é aquele grito, sabe, que você não pode gritar alto. É só você e Deus, porque se um familiar seu ouvir você gritando, não vai compreender tamanha dor que você está passando. E talvez diga, aonde está o seu Deus? Cadê o Deus que você diz que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta? Cadê o Deus que você anda falando por aí para todo mundo? Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o pior, meus irmãos, é que às vezes não ouvimos isso tão somente de pessoas que não servem a Deus, não. Às vezes ouvimos de pessoas que servem ao Senhor. Mas só que aquela pessoa nunca imagina que a gente pode estar enfrentando um deserto e que a gente precisa de um ombro amigo, precisa de uma mão amiga, precisa de alguém para desabafar. E às vezes ninguém compreende. Só porque muitas das vezes, quando alguém precisou do nosso ombro, nós emprestamos, sabe? E aí a pessoa pensa que você é forte o tempo todo. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você está aí, às vezes você morde um pano. Você morde até a língua de dor, de sofrimento. Talvez você está enfrentando algo que você bate no chão. Meu Deus, eu não aceito. Sabe, você dá murros na parede de revolta. Meu Deus, quebra essa maldição da minha vida. Eu não aceito esse mal me importunando. Eu não aceito essa maldição, meu Pai. Talvez, quando você está só, você grita, você clama. Mas quando você percebe que tem alguém que pode ouvir, para não escandalizar o nome desse Deus Todo-Poderoso, você suporta calado, calada. Você tem suportado tanta dor. Você tem suportado os problemas. Às vezes você prega para alguém, você fala para alguém que Deus vai abrir as portas. E você crê que Deus vai abrir mesmo. Você fala para a pessoa, olha, Jesus te cura.
E quando é você que precisa da cura, às vezes você ora, clama, suplica e a cura ela não vem até você. Você já olhou para a sua vida e já até pensou, será que eu sou hipócrita? Como é que eu posso falar uma coisa e não estou conseguindo viver o que eu falo, o que eu prego? Minha amiga, meu amigo, talvez você é uma pessoa cheia de fé, sabe? E eu não estou aqui para te criticar, para dizer que você só tem fé para os outros, mas para você não tem, não. Eu não estou aqui para te apontar o dedo. Olha, quando eu faço isso, tem mais 3 apontando para mim, tá vendo? E um apontando para Deus. De que adianta eu apontar esse para você? Deus está vendo? E os outros 3 aqui, ó, não adianta. Todos nós enfrentamos desertos, lutas, batalhas, desafios. Tem lutas, sabe, que a gente vai vencer. Tem outras que elas são aprendizado. Nós vamos passar por ela, mas nem todas as lutas conseguiremos vencer como nós queríamos vencer. Nem todo gigante você vai conseguir derrubar como Davi. Derrubou o gigante com a pedrada na cabeça, na testa, né? E ainda arrancou, decepou o seu pescoço. Nem todo problema você vai poder vencer por inteiro. Eu sei, tá doendo, tá machucando. E aí você diz assim, eu não tenho ninguém. Até Deus parece que me abandonou. Meus amigos me deixaram, minha família, todo mundo. Se eu contar o que eu estou passando, ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Pois é, meus queridos, é sobre isso que eu tenho uma história para contar para vocês. Talvez você está passando o que um grande homem de Deus passou. Mas na vida desse homem de Deus existiu uma mulher chamada Dona Rosinha. Hoje nessa live nós vamos contar a história do homem de Deus que enfrentava problemas, que ele pensava que não ia resistir. Ele pensava que ele não ia conseguir. E Dona Rosinha era uma mulher de Deus que também estava sofrendo. Estava passando pelo seu deserto. Estava enfrentando uma grande batalha na vida. E como ajudar alguém? Se ela também estava sofrendo. Talvez essa é a história da tua vida. Ouça comigo, presta bastante atenção. Há dias essa história ela vem assim na minha mente e nós gravamos um vídeo, deu errado, o vídeo não sei como foi, não consigo abri-lo, mas o próprio Deus disse, você vai falar ao vivo, não tem vídeo não. Então, escute essa história. Talvez você é a Dona Rosinha, ou talvez você é o homem de Deus. Um certo dia, um grande homem de Deus conta a história verídica, pura e verdadeira. Esse homem de Deus, ele era um servo do Senhor. Ele tinha palavra para todo mundo. Ele tinha uma oração, ele tinha um conselho. Este homem de Deus, sabe, era um homem de muita fé, que confiava no Senhor e buscava-o há anos da sua vida. Mas chegou um certo momento que os problemas lhe sufocaram de tamanha forma que ele passou a andar triste, cabisbaixo. Ele não conseguia mais ter o semblante que ele tinha. Ninguém sabia da dor dele, porque quando ele ia dar uma palavra, ele sempre falava do amor, da grandeza, da soberania de Deus. Ninguém sabia o que aquele homem de Deus enfrentava. Mas quando ele se prostrava diante do Senhor, ele mostrava sua dor e ele já não sabia mais o que fazer. Mas continuou fazendo a obra de Deus, a vontade do seu Pai. Veja nessa história que talvez você seja como esse homem de Deus. Observe direitinho.
Porque este homem, ele, mesmo fraquinho, debilitado, só Deus e ele sabia, mas ele não desistiu. Ele continuou. Tinha dias que ele chorava, se lamentava, suplicava e Deus se calava. E ele não entendia por que estava passando tudo aquilo. Ele não sabia como fazer para sair daquela situação. E naquele mesmo tempo, uma senhora, ela ficou doente. Ela ficou, sabe, numa situação tão difícil. E a doença dela, os médicos lhe desenganou. O médico chegou para ela e disse: Dona Rosinha, a sua doença é para a morte. E quando Dona Rosinha ouviu aquilo, ela correu para esse homem de Deus e disse: Homem de Deus, meu filho amado, eu recebi uma notícia de morte. Os médicos disseram que o meu problema não tem solução, que não tem cura para a minha enfermidade. E ele muito se entristeceu e os dois se abraçaram e choraram junto, porque ela era uma senhora idosa, antiga no Evangelho, muito respeitada, viúva, sabe? Uma mulher que teve muitos filhos, cada um estava casado, vivendo a sua vida, mas naquele momento aquela mulher só lembrou do homem de Deus. E aquele homem de Deus que estava enfrentando tantos problemas, não falou para ela, como ele não contava para ninguém. Ele só falava para Deus. Mas ele já estava a ponto de desistir do seu ministério, desistir da sua vida, largar tudo e sumir. Os planos dele era abandonar a fé, abandonar tudo e ninguém saber do seu paradeiro. Esse era o plano dele. E então, a Dona Rosinha, ela foi defiando e ela teve que ser internada no hospital. Dona Rosinha, ela sofria. As dores eram tão fortes, que ela pegava um lençol para morder, para que ninguém ouvisse o sofrimento que ela enfrentava. No mesmo hospital que ela estava internada, havia muitas pessoas com o mesmo problema que ela. E essas pessoas gemiam de dia e de noite. Enquanto essas pessoas gemiam, ela cantava. Como, Cris Mensagem, que ela cantava? Se ela sentia dores também, se ela tinha o mesmo problema que os demais pacientes que estavam internados também passavam por aquela enfermidade. Meus amigos, aquela mulher, ela ouvia os gritos e ela se corroía em dores, mas ela pegava e entoava um hino, um louvor de adoração a Deus. E a dor dela passava, Cris Mensagem? Não. Não tinha morfina, não tinha medicamento que passasse a dor de Dona Rosinha. Mas a Dona Rosinha, ela engolia a dor. E por que, Cris Mensagem? Meus amigos, conta essa história que Dona Rosinha, quando via os pacientes descansarem, que a dor aliviava, e ela aproveitava que a dor dela também tinha aliviado, ela ia falar do amor de Deus. Ela não andava mais. Ela estava acamada, mas de lá ela falava, porque os leitos eram perto um do outro. A doença não era contaminada, ou seja, não era uma doença contagiosa, e os leitos ficavam perto um do outro, eram idosas, e ela falava do amor de Deus para aquelas pessoas. Semanas, meses e anos se passaram, e Dona Rosinha, ela definhava. Dona Rosinha, ela já estava fraca, debilitada, esperando só o dia do Senhor chamar.
O tempo passou e um certo dia, aquele homem de Deus foi visitar a Dona Rosinha. Ele lembrou dela, né? Deixa eu visitar a Dona Rosinha, porque eu estou pensando em deixar tudo, abandonar o Evangelho, porque Deus não me ouve. Eu oro pelas pessoas, o milagre acontece, mas na minha vida não acontece nada. Eu vou lá fazer a última visita para ela e eu vou contar para ela tudo que eu estou passando, que eu nunca consegui contar para ninguém. Eu vou contar para Dona Rosinha. E aquele homem de Deus, ele se dirigiu ao hospital e lá estava a Dona Rosinha. E quando ele chegou, ele viu a Dona Rosinha magrinha, debilitada, e ele olhou e correu para abraçar. Dona Rosinha, posso te dar um abraço? E aí os dois se abraçaram, que tinha muito amor no coração. Dona Rosinha disse: filho, meu filho amado, como você está? E aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar, chorar, chorar. E aquele homem de Deus, ele dizia: ô Dona Rosinha, eu estou enfrentando um problema há muitos anos e eu vim aqui dizer que a senhora é muito especial, que a senhora não desista da fé, que a senhora continue, que Deus pode lhe tirar daí. E ela disse: não, meu filho, Deus já falou que é daqui para a glória. Eu não vou ser curada, ele já falou comigo. E o homem de Deus disse: o Senhor já falou com a senhora? Como? Ah, meu filho, ele fala comigo todos os dias. Mas Dona Rosinha, a senhora doente aí em cima da cama, desenganada pelos médicos, e Deus fala com a senhora? E eu que faço a vontade dele todos os dias, Deus não fala comigo. Todos os dias ele faz o maior silêncio do mundo. Eu conto para ele que eu não estou aguentando a pressão. É tanta luta, é tanta perseguição, é tanta calúnia, é tanta difamação. Hoje eu vim aqui dizer à senhora, Dona Rosinha, que eu não vou mais pastorear, eu não vou mais, sabe, falar do amor de Deus. Eu desisto, porque quanto mais coisa certa eu faço, mais alguém se levanta contra mim. Inventam calúnia, dizendo que eu estou com outras mulheres, dizendo que eu roubei, que eu fiz coisas que não era para fazer, e que eu sou um homem de Deus aqui, e na rua eu não sou. E as pessoas têm acreditado, têm me difamado, e eu vim aqui dizer à senhora: amo muito a senhora, mas a partir de hoje eu quero me despedir da senhora. Não sei se eu volto mais aqui. Quero dizer à senhora que eu não vou mais orar os doentes, eu não vou dar mais palavra a ninguém. Eu tô deixando a fé. Porque eu falo com Deus, por que ele me abandonou nessa? Por que todo mundo se levanta e ele não me defende? Pessoas que dizem que tem provas contra mim, e eu estou sendo tão perseguido que eu não aguento mais. E eu vou jogar a toalha. Aí ela foi, Dona Rosinha, e disse: ô meu filho, segure na minha mão. E ele segurou na mão dela e disse: escuta, presta bem atenção, escuta. E quando aquele homem de Deus parou para escutar, ele ouviu os gritos: oi, 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 gemidos de dor, de sofrimento. E ela disse, Dona Rosinha falou: filho, você tem escutado? E ele falou: o que é isso, Dona Rosinha? O que é isso? Se eles estão com a mesma doença que a senhora, estão gemendo, gritando, e a senhora está aqui conversando comigo em silêncio. Eu não estou entendendo nada, Dona Rosinha. E ela disse: filho, eu estou sentindo dor nesse momento. Eu não estou aguentando. Enquanto você segura nas minhas mãos, ele dizia: sim, e por que a senhora aperta tanto minha mão? Como a senhora tem tanta força com essa enfermidade comendo seu corpo, destruindo todos os órgãos da senhora? Como a senhora consegue
é a dor, meu filho. Com uma mão eu seguro na sua mão e com a outra eu estou aqui segurando um lençol para não gritar, meu filho. Eu não posso gritar, eu não posso gemer, eu estou sofrendo. Eu nunca contei isso para ninguém, mas hoje eu vim contar para o Senhor, homem de Deus, meu filho. Escute, escute, escute. E quando ele parou, ela não gemia de dor, mas ele escutava o gemido do outro lado dos outros pacientes. O gemido era muito forte, o gemido era de arder na alma. E aquele homem perguntou: por que a senhora não geme também? Larga esse lençol, segure nas minhas mãos, mas pode gritar, eu sei que está doendo, a senhora pode gritar. E ela disse: não, meu filho, eu não posso. E o pastor, o homem de Deus, disse assim: por que, dona Rosinha, a senhora não pode gritar? E ela disse: filho, se eu gritar, se eu gemer, eles não vão acreditar no meu Deus, eles não vão confiar no meu Senhor, eles vão desacreditar, eles não vão confiar que Deus salva, como eu falo que Deus cura, que Deus liberta e que Ele vai me levar para a glória e pode levar todos eles. Filho, se eu falar do que estou sentindo, que eles perguntam, às vezes na hora da dor eu canto, com dor, mas eu canto, eu louvo a Deus, para não demonstrar o que estou sentindo, e eles não ouvem o meu gemido, porque eu mordo a língua, eu mordo o lençol, eu fico aqui quieta, gemendo de dor, mas eu não falo para não envergonhar o meu Deus, porque eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele sabe do que estou passando, eu sei que Ele vê, mas Ele tem uma morada no céu para mim, Ele tem um lugar que não tem dor, não vai haver sofrimento. Lá é um lugar que nós vamos viver em paz, com felicidade. Por isso que você, filho, não vai ouvir o meu gemido nunca. Eu vou morrer calada. Eu vou morrer aqui, confiando no Deus Todo-Poderoso. E aquele homem de Deus, ele debruçou sobre os seus peitos e começou a chorar. Aquele homem de Deus chorava, gemia de tanto chorar, e ele gritava e dizia: me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, porque eu não conseguia crer no Senhor, porque eu não acreditava no Senhor, mas agora eu te vejo através desta mulher, eu sinto o Senhor, meu Pai, e eu sei que o Senhor está comigo, meu Deus. Me perdoa, eu não vou mais te deixar te abandonar. Meu Deus, eu não tenho nenhuma doença, nenhum sofrimento, e eu tenho certeza que o Senhor vai me justificar. E aquele homem de Deus, ele clamava. E naquele exato momento, aquela mulher, ela desfaleceu. A dona Rosinha, naquele dia, naquele momento, a alma dela partiu para a glória. Ela só estava ali, passando por tudo aquilo, para poder passar para aquele homem de Deus, que ele tinha que ser fiel, custe o que custar. Ele não poderia abrir mão da vida eterna, abrir mão da sua salvação, por causa de calúnia, de difamação, de disse-me-disse, de fofoca, de problema, sabe, de nada na vida. Naquele momento, quando ele se levantou, a dona Rosinha não respirava mais. A dona Rosinha partiu para a glória e acabou o sofrimento, porque o corpo dela já não respondia mais. E tá aí então, gente, a história do homem de Deus e da dona Rosinha. Dona Rosinha gemeu por anos da sua vida, mas não negou a fé. Ela suportou tudo calada.
E eu tenho certeza que os outros pacientes, quando souberam que ela partiu e souberam da história dela, eles se entregaram para Deus. E aquele homem de Deus que estava pensando em desistir, sumir, desaparecer, ele se afirmou com Deus e trabalhou na obra do Senhor como nunca trabalhava antes. E Deus fez maravilha. Isso aconteceu em uma cidade próxima, com um homem de Deus que contou essa história um certo dia. Gravou um DVD, eu assisti e nunca esqueci. E assim também, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele fez todos aqueles que estavam se levantando contra Ele, todos aqueles que estavam perseguindo, Deus os afastou, colocou para bem longe. E este homem de Deus continua pregando o Evangelho até hoje. E a dona Rosinha foi para a glória. Os seus amigos, vizinhos de leito de hospital já partiram hoje, mas foram para a glória, porque viram a fé de dona Rosinha. Talvez, meu amigo, minha amiga, essa tenha sido a história da sua vida. Você está passando um problema financeiro, físico, sentimental, familiar, talvez um problema na sua saúde. Eu não sei em que área você está enfrentando. De repente até no seu ministério. Pessoas que se levantam, inventam fofoca, calúnia, e você já pensou em desistir da fé. Nem sempre a gente vai encontrar uma dona Rosinha na vida. Nem sempre. É você que tem que se levantar. Somos nós que temos que erguer a cabeça. Se você é verdadeiro, verdadeira, quem te justifica é Deus, não é ninguém. Ainda que seja uma autoridade máxima aos olhos de Deus, se aquela pessoa estiver te perseguindo, te humilhando, te caluniando, deixa essa pessoa com Deus. Deixa que essa pessoa vai prestar conta com o Pai. Eu falei para vocês que um dia eu ia falar sobre Davi e Saul. E encerrando essa história que eu quero orar por você, nunca esqueça, Davi teve muitas oportunidades para matar Saul, porque Davi era ungido e Saul estava no reinado como rei. Para que Davi assumisse o trono, Saul teria que morrer. Deus tinha que tirar. E pelo que Deus viu, Saul só sairia morto. Davi teve muita chance, mas Davi não fez. E sabe por que Davi não fez? Porque respeitava a unção que um dia esteve na vida de Saul. Lembra daquele óleo que Samuel ungiu Davi? Um dia também ungiu Saul. E quem era Samuel? O profeta de Deus. Não ouse falar do profeta de Deus. Não ouse falar da mulher do homem de Deus. Não ouse falar da menina dos olhos de Deus. A menina do olho de Deus sou eu, é você. É o homem de Deus, é a mulher de Deus. Se alguém que se levanta contra você, se alguém que acreditou, tirou um cargo de você, se alguém, sabe, te caluniou, e alguém que é autoridade acreditou, levantaram falso, e alguém puniu você, e esse alguém é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não faça nada. Eu sei que tem hora que a gente perde o chão, dá vontade de falar, de fazer coisas, mas olha, não faça nada. Respeite a unção de Deus, que Deus colocou nele. Se ele ou ela está perturbada hoje, está perturbado, se acha na razão de que pode falar o que quer, fazer o que quer, humilhar, menosprezar, deixa ele ou ela com Deus. Não levante a sua mão, nem seu calcanhar. Deixe que o próprio Deus faz como fez com Saul. Davi não fez nada, mas o próprio Deus permitiu que a morte viesse sobre Saul. Saul perdeu a unção, o reinado e ainda a salvação. Infelizmente, muitos vão perder tudo, mas isso não cabe a nós desejar nem julgar, mas entregar nas mãos do Senhor.
O segredo que você tem, meu amigo, minha amiga, é continuar na fé. Tirar o que de você? Uma gravata? Tirar o que de você? Uma responsabilidade? Não tirar a unção. Se Deus ungiu você, ninguém tira a unção que Deus colocou. Deixa falar. Deixa quem quiser se levantar. Ah, Cris, mas eu estou falando de alguém que é menor do que eu. Epa, é ungido do Senhor, viu? É ungida do Senhor. Se Deus ungiu, se Deus consagrou, tire sua mão. Não haja com as forças do seu braço. Deus é fiel e justo. As pessoas, sabe, elas às vezes são pessoas que o próprio Deus permite e você não está entendendo. Às vezes é Deus que permitiu, sabia? Deus permitiu. Então cabe a Deus julgar. Nós não conhecemos esse processo. Se foi Deus que permitiu, se a pessoa está sendo usada pelo mal, o melhor é respeitar a unção, a autoridade. Tá bom, pessoal? Não se levante contra sua mãe, nem contra o seu pai. Não se levante contra o seu irmão, nem da igreja, nem o de sangue. Deixa no controle de Deus. Não tem aquela palavra, o mal por si só se destrói? Então, o mal que estiver usando essa pessoa vai se destruir, essa pessoa vai ser liberta e quem sabe volte a te pedir perdão, se arrependa e Deus traga reconciliação. Isso é muito importante. Eu só peço uma coisa, não desista da fé, não desista de confiar em Deus por causa de nada nem de ninguém. Continue firme, faça como Dona Rosinha, ela foi fiel. Passou o que passou e não blasfemou nem murmurou, mas confiou. Ela não foi curada, mas foi salva. A gente não sabe o que vai nos acontecer com os desertos que enfrentamos. Você não sabe. Eu não sei qual é seu deserto, se é uma enfermidade, se é um problema no seu lar, na sua família. Não importa qual seja o problema. Importa é que você tem que se apegar com Deus e não desistir da fé. Não achar que Deus não te ouve. Deus, Ele está te ouvindo. Prova disso, eu quero que você, nesse momento, concentre a sua fé, que nós vamos falar com Ele. E saiba, o Senhor está te ouvindo e Ele vai fazer o melhor por mim e por você. Amém? Feche seus olhos se você puder. Baixe um pouco sua cabeça. Vamos falar com Deus. Soberano e excelentíssimo Senhor dos Senhores, na Tua presença nós estamos, glorificamos o Teu nome pelas lutas, pelas provações, pelas difamações, pelas calúnias, por tudo que enfrentamos, Senhor. Oh, meu Pai, queremos Te agradecer, porque isso só nos fortalece, isso só pode nos animar, nos fazer acreditar que a vitória virá, meu Pai. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Deus, eu coloco a vida dessa pessoa nas Tuas mãos. Se essa pessoa está desanimado, meu Deus, vai lá agora. Aonde este homem, esta mulher estiver, visita, meu Pai, nos 4 cantos do mundo, aonde essa live chegar, que chegue a paz, a alegria, a felicidade para esse coração, a vontade de viver, de confiar mais e mais no Senhor. Meu Pai, que o Senhor tire toda angústia, toda tristeza. Essa pessoa que está desacreditada, pensando em deixar o Senhor, largar a fé, sumir por causa de alguém que levantou um falso. Não permita que essa pessoa, meu Pai, seja tão fraco ao ponto de dar um gostinho, meu Pai, de se desviar da Tua presença por causa de problema nenhum, de pessoa nenhuma. Meu Deus, nos ajude nas nossas fraquezas. Tenha misericórdia, Pai, de nossas almas, porque aqui ninguém está brigando por nada, Senhor. Aqui nós estamos lutando para um dia nos encontrarmos na glória. Então, meu Deus, tenha compaixão de nós. Não deixe que essa pessoa guarde mágoa nem rancor.
mas que essa pessoa tenha paz. Que a paz do Senhor, meu Pai, venha estar nesse coração, nessa vida. E que essa pessoa siga o exemplo de Dona Rosinha, meu Pai. Ser fiel até a morte, sem que ninguém saiba da dor e do sofrimento que essa pessoa passa. Meu Pai, te entregamos em Tuas mãos nossa vida, nosso coração, nossos problemas. Oh, meu Pai, confiamos em Ti e temos a certeza que o Senhor já nos deu a Tua vitória. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe. Que o Senhor, Ele te ilumine. Que você seja forte e corajoso. Seja fiel, porque Deus, Ele garante a sua vitória. Amém? Beijo no seu coração. Que o Espírito Santo leve a paz para a tua vida e que você compartilhe, sabe, para mais de 20 pessoas esse vídeo, que vai chegar nem que seja em uma pessoa que está necessitada. Que Deus te dê sabedoria para atravessar esse deserto. Que a paz do Espírito Santo te ilumine, não só hoje, mas amanhã e sempre. Seja forte. Seja forte.